A paz de Cristo, que Deus abençoe a todos, nossos queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Estamos chegando com vocês em mais um programa Mais de Deus, nesta quinta-feira abençoada por Deus. Que alegria te ter conosco, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove, te dê graça, te anime, onde quer que você esteja nos acompanhando. Nós estamos juntos com vocês todas as terças e quintas, trazendo sempre uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Então fique conosco, que a gente já volta. É sempre uma alegria estarmos juntos e no programa de hoje eu quero falar sobre valorizando as oportunidades. Oportunidades que o Senhor, que Deus, na nossa caminhada com Ele, nos planos e nos propósitos dEle, nos oferece. Para conversar comigo sobre esse tema, está aqui o pastor Adriano Borges. Paz, Adriano, tudo bem? Paz, pastor, paz a todos que estão nos assistindo. Sempre uma alegria estar juntos. Bênção de Deus ter você nos acompanhando. Bênção de Deus, Adriano, com a gente aqui. Quero lembrar que você pode estar compartilhando nossa programação, também compartilhando com os teus contatos, curtindo e se inscrevendo no nosso canal no YouTube Encontros de Fé Canoas. Somos a Igreja Encontros de Fé de Canoas e trabalhamos na cidade, servindo a Deus com muita alegria, e você é bem-vindo a estar participando conosco de nossas reuniões. Pastor Adriano, o nosso tema de hoje é valorizando as oportunidades. Tu crês que nessa caminhada de fé, caminhada com Deus, o Senhor nos oferece alguma oportunidade? Com certeza, todos os dias, né? Deus tem nos dado algumas oportunidades e valorizar é fundamental, fundamental, porque se não valorizamos as oportunidades, elas acabam se tornando, ineficazes. Né? Quando a gente tem uma oportunidade, por exemplo, de emprego, e daqui a pouco a gente não valoriza ela, a gente perde. Se tem uma oportunidade de adquirir algo e a gente não aproveita, a gente perde. Então, tudo na vida funciona dessa forma, e também com Deus é assim. Deus vai nos mostrar através da palavra que muitos, tiveram oportunidades, e quando aproveitaram, viveram a bênção de Deus. Quando não aproveitaram, pastor, aí a coisa ficou um pouquinho difícil, né? É interessante. Eu quero iniciar com dois textos bíblicos. Um é o texto de Marcos 5, 25 em diante, que fala daquela mulher que sofreu de uma hemorragia e diz que ela há 12 anos vinha sofrendo e ouviu a fama de Jesus e foi até ele, crendo que se ela o tocasse, ela seria curada. E foi o que aconteceu. Ela tocou em Jesus e ela foi curada. Também nós temos em Marcos o relato do cego de Jericó, que ouviu Jesus passando já mais perto dele, ao ponto de Jesus ouvir o seu clamor, e ele clama e pede que Jesus tivesse misericórdia dele. O Senhor o chama e o cura. Pastor Adriano, nessas duas passagens bíblicas, nós vemos pessoas que creram e não perderam oportunidades. Interessante que a fé nos leva a enxergarmos as oportunidades que Deus está nos deparando. A fé nos mostra e nos move a irmos de encontro a essas oportunidades e não perdermos ricas bênçãos que estão bem perto de nós. Então, é interessante o caso desta mulher, que entendeu que era uma oportunidade e entendeu que ela ia até Jesus, que ela deveria ir até Jesus e tocá-lo para ser curada. É interessante, a oportunidade estava ali. E ela foi lá e aproveitou. Aproveitou, exatamente, né? E essa é uma característica da oportunidade, né? Ela se apresenta. E quando ela se apresenta, nós temos dois caminhos. Ou ignorar. Ou deixar passar, desprezar, ignorar, ou seguir nela, entrar nessa oportunidade, né? Eu acho interessante que nessas duas passagens, a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. E é isso que eu acho fantástico, né? A pessoa, ela ouve falar, e o ouvir falar gerou fé. E essa fé disse para ela que a oportunidade estava ali. E ela não ficou parada, né? Ela se moveu diante daquilo que Deus havia colocado diante dela, né? E ela fez algo até arriscado para a época, né, pastor? Passou por uma multidão, né? Ela foi ousada. Ela foi ousada. Todo o contexto da época vai nos ensinar isso. E ela realmente, ela entendeu que a oportunidade estava ali, se moveu diante dela, né? Foi de encontro a essa oportunidade e viveu aquilo que a gente viu na palavra, né? Um milagre de Deus. Exatamente, aconteceu um milagre. E o cego de Jericó também, Adriano. O cego de Jericó, Jesus, ele não ouviu falar de Jesus. Ele ouviu que Jesus estava ali. Ele já sabia, né? Ele já sabia e ele ouviu que Jesus estava ali. E ele então começa a clamar
pedindo que Jesus o atendesse e o curasse, né? E Jesus mandou chamá-lo e ele foi curado e passou a enxergar. E aí eu te pergunto, Adriano, eu pergunto a você que está nos assistindo, tanto a mulher da hemorragia quanto o cego de Jericó, mesmo tendo oportunidade, se eles tivessem ficado retraídos, parados no seu lugar, eles teriam recebido a bênção? Acredito que não. Eu acredito que não também. Eu acredito que não. Eles certamente não teriam recebido a bênção. E aí, pastor Adriano, nós nos deparamos hoje com pessoas muitas vezes desanimadas, pessoas tristes, chateadas, depressivas, aborrecidas, sem esperança, murmurando, reclamando, como quem diz assim, as coisas só acontecem para os outros, as coisas boas não chegam até mim, as bênçãos não vêm até mim, mas eu creio que Deus ama todos. E oportunidades para as pessoas mudarem de vida, crescerem, vencerem, serem restauradas, Deus oferece a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe pessoas para abençoar, pessoas para dizer esse vai ser feliz e esse não vai ser. Não, pelo contrário. O Senhor enviou o Filho dele para morrer por todos. Mas é uma pena que muitas pessoas, de fato, ficam se lamentando, mas muitas vezes são elas mesmas que estão desperdiçando as oportunidades que Deus dá. Eu já vi tanta pessoa, tanta gente, Adriano, que teve tantas oportunidades preciosas na família, de emprego, na igreja, né? Na comunhão, de servir a Deus e não soube aproveitar as oportunidades, não creu, não se deixou tratar, não morreu para o seu eu e acabou depois sofrendo, né? E aí, o que adianta, né? O que adianta depois reclamar, se queixar, murmurar? O que adianta depois, verdade, né? Verdade. No livro de Lamentações, ali no capítulo 3, versículo 22, vai falar que o Senhor, Ele renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas a cada manhã. Isso quer dizer que todos os dias, quando nós acordamos, pastor, nós temos a oportunidade de recomeçar naquilo que nós não estamos tão bem. Então olha que oportunidade rica essa que Deus nos dá todos os dias. Não é um dia apenas, todos os dias nós podemos clamar pela misericórdia de Deus, né? E Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus vem com um amor, com a graça dele que é infinita sobre nós e nós temos a oportunidade de crescermos em tudo aquilo que nós ainda não estamos crescendo. O grande problema é quando nós não enxergamos isso como uma oportunidade, quando nós deixamos passar dia após dia a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, né? Nós temos um batismo aí pela frente, né, pastor? Temos um batismo pela frente no domingo, né? Às 7h30 da noite. Vamos ter um lindo momento de batismo, uma grande oportunidade, né? Para mudar de vida, para de verdade entregar todo o ser ao Senhor. Mas muitas vezes a gente vai deixando, vai protelando, né? Esse aproveitar dessa oportunidade, né? E aí muitas vezes não vimos algumas coisas avançar na família, de repente nas finanças, na vida espiritual, na intimidade com Deus. E tudo passa, pastor. A gente percebe que o tempo passa muito rápido. Passa rápido. E se a gente não aproveitar, algumas coisas não voltam. Oportunidades, né, que Deus nos dá, muitas vezes, de aprendermos. Exatamente. Muitas vezes Deus quer nos ensinar e nós nos fechamos, nos endurecemos, não abrimos nossos ouvidos para escutar quem Deus muitas vezes também quer usar para nos ensinar, para que possamos mudar, sermos transformados, acertarmos mais, sermos mais sábios, né? Então, eu creio que uma vida com Deus é uma vida rica de oportunidades. Eu creio que Deus, Ele nos oferece todos os dias oportunidades. Como o texto que tu citaste, só o fato da misericórdia dele se renovar toda manhã e nos dar uma oportunidade de um novo dia fazermos o que agrada a Ele, já é algo para valorizarmos. Exatamente. Algo precioso, né? Falaste do batismo. Realmente, é uma oportunidade da pessoa que está na fé cumprir um mandamento e garantir, de acordo com os princípios bíblicos, né, a sua eternidade. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Na igreja primitiva, as pessoas que logo recebiam Jesus eram batizadas imediatamente na igreja primitiva. Isso, né? Era um hábito, as pessoas eram batizadas imediatamente a confessarem a Cristo, né? Possivelmente por causa das palavras de Jesus que disse, vão, façam discípulos e batizem. Ou seja, não demorem para batizar as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Então, é uma oportunidade da pessoa,
né, fazer o que agrada a Deus para ter sua vida tranquila com Deus. Nunca se sabe o dia de amanhã, meu amigo. Exatamente. Nunca se sabe o dia de amanhã e podermos ter a certeza, termos paz, que seremos recebidos na eternidade pelo Senhor. Agora, Adriano, tem mais uma passagem que me chama a atenção no Antigo Testamento, 1 Samuel, que é do rei Saul. Nós ministramos numa reunião nossa sobre isso. O rei Saul foi escolhido por Deus, primeiro rei de Israel. Diz a Bíblia que Saul, ele inclusive não se achava merecedor. Deus falou para ele através do profeta, mesmo que você seja pequeno aos teus olhos, ainda assim eu te ungi rei. Te dei esta honra. Te coloquei como chefe, como cabeça, como príncipe do meu povo, do meu rebanho. E além de Deus ter ungido Saul rei, colocou Samuel do lado dele. Colocou um profeta para ajudar ele ainda. E o profeta disse para ele, faz assim, vai dar tudo certo. Todas as instruções estavam sendo dadas. Todas as instruções. E ele não fez nada do que Samuel orientou. Ele não fez nada do que Samuel mostrou a ele, ensinou e acabou desperdiçando a oportunidade. Foi um rei rejeitado ao ponto de Samuel ir até ele e dizer assim, olha, o Senhor mandou te dizer que ele tirou o reino de ti e está dando para outro que é melhor do que tu, que seria Davi. E aí nós vamos perceber duas coisas. Você que está nos assistindo, pastor Adriano, duas coisas. Primeira, que oportunidades podem ser coisas que Deus está nos proporcionando e querendo nos dar, querendo nos abençoar. Mas oportunidades podem ser coisas que Deus já nos deu e nós não cuidamos como deveríamos. Pode ser coisas que Deus já nos deu, uma família, um casamento, filhos, um trabalho, uma saúde, um dom para servir a Ele. Exatamente. Né? Uma igreja querida, uma família cristã, oportunidades que as pessoas muitas vezes não enxergam, jogam fora e perdem. São coisas que Deus já deu e que às vezes as pessoas não percebem como aquilo sendo uma oportunidade, uma bênção de Deus e acabam não valorizando, jogando fora, como o triste e lamentável caso do rei Saul, que acabou se suicidando. A vida de Saul acabou da pior forma possível. Ele se jogando sobre a sua própria espada. Verdade, verdade. Isso é muito forte, né? Nós vamos analisar na Escritura, nós percebemos outras pessoas também que foram abençoadas por Deus, receberam algo especial de Deus, né? O próprio Sansão, né, pastor? Recebeu algo de Deus, uma unção, uma graça, mas no final... Brincou com a unção. Exatamente, perdeu. Perdeu. E nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos oferece, coloca sobre nós, no nosso coração, ninguém tem poder de tirar, pastor. Quando Deus nos dá, ninguém tem o poder de tirar. Só nós mesmos. Só nós podemos desperdiçar. Essa é uma característica que nós percebemos em todos os casos que nós vamos analisando na Bíblia, né? Deus tem o poder de tirar, mas Ele nos deu, por que Ele tiraria? Né? Ele só tira se há algum motivo. São as pessoas que jogam fora. Exatamente. Saul jogou fora. E aí, só para complementar, Samuel ficou triste. Deus falou para Samuel, não fica triste. Como quem diz assim, a culpa não é tua. Exatamente. E nem minha, é só dele. Querido, aproveite as oportunidades. Porque se você perder ou jogar fora, a culpa é somente de quem joga fora. Não adianta você querer colocar a culpa nos outros ou em Deus. A culpa não é de Deus nem dos outros. Quando as pessoas desperdiçam as oportunidades, Adriano. E essa é uma característica, né? Quando se desperdiça uma oportunidade, às vezes nunca se olha para o real motivo, né? Que às vezes é o nosso próprio coração, né? A passagem lá de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 ao 33, que fala sobre Jesus andando sobre as águas, né? No meio de uma tempestade, os discípulos estavam lá, de repente Jesus aparece e diz, olha, não tenham medo, fiquem tranquilos, e ali os discípulos, né, de uma certa forma, até relaxaram e pensaram, pô, o mestre está aqui, vai acalmar a tempestade. Mas Pedro, naquela oportunidade, ele entendeu algo. Eu posso viver algo com o Senhor especial. E ele pediu, olha, Senhor, se é tu, me faça andar sobre as águas e te encontrar aí sobre as águas. Na mesma hora, o Senhor concedeu aquela oportunidade a ele. E quando ele aproveitou aquela oportunidade, ele creu, ele andou sobre as águas. Alguém vai dizer, pastor, mas logo ali ele afundou. Tudo bem, eu concordo, mas ele andou. Ele foi o único que andou. Ele foi o único que andou. Nenhum dos outros teve essa experiência. Então essa é a questão. Uma oportunidade que nós agarramos pode ser única.
né? Pode ser algo especial, pode ser algo assim que vai mudar a história da tua vida, da tua família, mas às vezes nós não aproveitamos ela, e essa é a questão, é isso que a palavra tem nos falado nesses dias. Ontem o culto foi uma bênção, né? A palavra foi em cima dessa questão. Deus falou muito forte aos corações sobre as oportunidades que Ele tem nos dado nesses dias. Então, né, com um coração sábio, cheio de fé, nós precisamos aproveitar cada uma delas, pastor. E nós vamos orar por você, te abençoando agora, ministrando a graça e o amor de Deus sobre a tua vida, te levando a enxergar pela fé as oportunidades, valorizar e não perder nenhuma. Vamos orar. Obrigado, Deus, pelo teu amor, obrigado porque cada dia é uma oportunidade que tu nos dá de te conhecermos, de sermos abençoados, de entendermos, enxergarmos os teus planos e a tua vontade para cada um de nós que é boa, perfeita e agradável. Nos humilhamos diante de ti neste dia, nesta noite, e oramos, Pai, pedindo que o Senhor abençoe e abra os olhos da fé, o entendimento de cada um daqueles que nos assistem, para que enxerguem as oportunidades, aquelas que o Senhor está proporcionando e aquelas que o Senhor já deu, para que não sejam desperdiçadas. Livra-nos de sermos insensatos ao ponto de desperdiçarmos oportunidades tão ricas e preciosas. Nós abençoamos a tua vida, abençoamos a tua casa, a tua família, abençoamos o teu coração, o teu trabalho, tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, bênção de Deus, que alegria podermos chegar até vocês com o programa Mais de Deus, todas as terças e quintas, pelo canal da Igreja Encontros de Fé de Canoas. Nós queremos também agradecer aqui, pastor Adriano, obrigado, valeu. Agradeço, pastor, é sempre um prazer estar junto. Maravilha. Até o próximo programa, um abraço, paz.